Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo Congresso Amazônico de Direito Constitucional, Estado, Desenvolvimento, Meio Ambiente, Povos e Comunidades Tradicionais. Gostaria de chamar para compor a mesa professor Fábio Richek Ektoyer, professora doutora Daniela Anne Pamplona, professor doutor Alfredo Gugliano, professora doutora Sheila Stous da Silveira. Com a palavra agora, o mediador da mesa, professor Fábio Richek Ektoyer. Bom dia a todos e a todas. É com satisfação, então, que a gente faz esse trabalho, facilitado demais com esses colegas que compõem a mesa conosco. De antemão, quero agradecer a presença de todos. Ontem, com a professora Sheila e com o professor Alfredo, nós conversávamos um pouquinho sobre os eventos pela manhã. E aí a professora Sheila dizia assim, não, mas lá na PUC Rio Grande do Sul, inclusive com o professor Ingo Sardet, vai 2, 3 pessoas. Eu digo, não, lá conosco não é assim. Apesar de que nós gostaríamos que os inscritos, que foram praticamente 300 em cada um dos turnos, estivessem presentes, não seria só na inscrição, né? Mas, assim mesmo, nós estamos com um público razoável e queremos agradecer, principalmente, aqueles que se inscreveram e estão se fazendo presente, né? E, no nosso meio aqui, quero agradecer também, especialmente, alunos do nosso DINTER em Ciências Políticas, que estou vendo aqui, do nosso MINTER, também com a PUC Paraná, na área do Direito, né? E, de modo especial, já foi dado boas-vindas aqui para os nossos professores da casa, né? Também quero, né, dar umas boas-vindas especialmente para eles. E também para 2 ilustres que se fazem presente aqui também, 2 ilustres pessoas que ontem nos abrilhantaram. E, assim, foi uma coisa que, quando nós estávamos discutindo e fazendo já algumas avaliações, o pessoal fez muitas referências, inclusive os acadêmicos, né, que foi a participação da professora Eneida e do professor Emerson, que estão aqui presentes. A gente quer agradecer não só a disponibilidade de vir, mas especialmente, né, por se fazer presente no evento como um todo, que é raro, né? Normalmente os palestrantes fazem a sua parte e depois, obviamente, tem as suas, né, continuar as suas atividades e assim por diante. Bom, dando introdução e dando boas-vindas a todos, a gente parte de imediato para a nossa atividade de hoje, que eu poderia dizer que praticamente é aquilo que nos é mais caro hoje dentro do nosso projeto de pensar o ensino superior, né, com a qualidade que a gente sempre prima, especialmente para essa região. E aí nós temos 3 temáticas, né, que são efetivamente importantes, e o professor Alfredo é testemunha, que nós estamos saindo daqui, diretamente para falar com o diretor da Escola de Magistratura, exatamente para tratar sobre esses temas e sobre o estrito senso, né, para a região, pensando, pautado em direito, democracia e direitos humanos, né? Então, nós vamos ter, seguramente, né, pontos-chave de discussão hoje aqui, nessa manhã, que vão nos dar subsídios exatamente para aquilo que faz parte fundamental, né, do desenvolvimento desse nosso projeto, né? É um projeto que pensa na qualificação,
mas não só na qualificação, na sistematização, na criação de cultura. Tá? Então, agradeço ao professor Alfredo mais uma vez, à professora Sheila, que são companheiros de longas jornadas, né, onde a gente já, a partir dos anos 80, militava com essas temáticas, né, e as realidades foram amadurecendo. Então, eu tenho certeza que vai ser um ponto muito forte dessa manhã, essa discussão sobre as três temáticas. E a professora Daniele, muito me alegra, professora, chegou ontem ou hoje, praticamente, já tem que retornar às 14 horas. Então, vocês observam o esforço que faz, não só a instituição PUC-Paraná, mas os seus professores, seus docentes, seus pesquisadores, para nos ajudar a pensar essa realidade. Muito obrigado, professora Daniele. Bom, nós temos assim mais ou menos sistematizado de 20 a 30 minutos para cada um dos colegas falar, e depois, sim, a gente vai tentar articular uma discussão entre nós aqui, mas principalmente já com a intervenção de cada um dos senhores e senhoras. Tá bem? Muito obrigado, mais uma vez, e bom trabalho a todos nós. Então, o primeiro, professor Alfredo, começa a atividade. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu também sou a sala da Sheila, apesar que, no meu caso, é um pouquinho diferente, porque eu sempre desconfio de eventos que ocorrem de manhã. Claro, é uma característica minha. Quem pensou, pensou certo. Mas é porque nós não trabalhamos na minha universidade de manhã. Então, fazer qualquer coisa nesse turno é um rotundo fracasso. Assim, né? Nem teus melhores amigos comparecem. Então, muito grato por vocês terem vindo. Estou muito feliz de compartilhar essa mesa com a Daniela e com a Sheila. Parece incrível, né? Mas eu estou na academia já há algum tempo. Não vou dizer quantos anos, porque não vale a pena. Mas vocês imaginam como é raro uma mesa na qual a maioria dos conferencistas são mulheres. Claro, acontece, mas não é a norma, certo? E nosso palestrante, na palestra inaugural, foi muito feliz, né, nessa colocação de ter lembrado quanto interfere nas sociedades contemporâneas essa desigualdade entre homens e mulheres, e que, usando um termo um pouco gaúcho, né, se espraia por praticamente todas as relações que nós estabelecemos, né? Bastante complicado. Então, fico feliz. E fico também extremamente contente de estar em Porto Velho, estar em Rondônia. Né? Já virou coisa clichê, não é verdade? Os palestrantes vêm, estou apaixonado por Rondônia e Porto Velho. Mas, não sei, os outros eu não sei, certo? Não sei o grau de sinceridade da paixão. Mas no meu caso eu já venho há 4 anos aqui, eu acho então que já dou provas do meu comprometimento com o Estado, a cidade, e muito especialmente a minha vinculação com o trabalho que é desenvolvido pela Faculdade Católica de Rondônia, assim, né? O trabalho do professor Fábio, professor Pedro, a professora Márcia, né? Todos os professores aqui envolvidos com essa instituição. E isso é uma coisa que eu sempre faço questão de sublinhar, porque vocês não imaginam o quanto é difícil uma instituição pequena, modesta, de um extremo do país, conseguir reconhecimento nesse mundo, acho que a expressão certa é selvagem, que é o mundo acadêmico. E que, às vezes, eu vejo filmes, como é que é? A selvageria do mundo das empresas, a competição do mundo das empresas. Eu sempre penso, é porque eles nunca entraram numa universidade, eles não têm ideia de até que grau pode chegar o nível de competição entre as pessoas. Né? Isso deve ser destacado. Vamos dizer. Hoje, a Faculdade Católica de Rondônia tem um trabalho conhecido em praticamente todo o país. Na URGS, na USP, na UNB, na PUC-Paraná, na Federal do Paraná.
coisa fantástica, assim, né? E é um reconhecimento que ele não se dá à toa, porque a universidade já há algum tempo faz um esforço grandioso para a capacitação dos universitários na região, com cursos de graduação. E eu bem sei o reconhecimento do curso de Direito, né? O curso de Direito está sempre, né, lá em cima, nas notas da avaliação do sistema educacional, né? Isso aí, vocês não sabem o que é importante, vamos dizer, né? Esse desenvolvimento, essa avaliação. Mas também no campo da pós-graduação, os cursos de mestrado, os cursos de doutorado, é um enorme trabalho que faz a faculdade, né? Então, poder participar disso, para mim, é uma coisa... Enfim, eu acho que uma das melhores coisas que eu faço na universidade é vir trabalhar aqui na Faculdade Católica de Rondônia. Sou muito grato ao professor Fábio, sou muito grato a vocês também, né? Mas, enfim, como anunciaram, o meu tema é democracia, sobre isso que eu vou falar. E eu confesso para vocês que, apesar de eu não ser mais um jovem pesquisador há muito tempo, cada vez mais, ultimamente, falar de democracia para mim sempre é um drama. Porque eu fico pensando, claro, eu viajo um monte para chegar aqui. Vocês também têm os problemas de vocês e vêm para cá na palestra, etc. A gente tem que dizer alguma coisa boa, né? Alguma coisa positiva, algo que as pessoas escutem e digam, não, que bom, como a democracia está vibrante, né? Está difícil encontrar notícia boa sobre o desenvolvimento da democracia, né? Em vários aspectos. A gente abre os jornais, né? Escuta os telediários, parece um filme de terror, vocês não acham? Ou uma novela policial, é corrupção, é crime, é violência, não sei o quê. Então, é complicado, né? Daí, o único que eu sempre utilizo para dar um tom positivo é tentar buscar alguma questão, algum aspecto que possibilite a percepção de luz no final do túnel. E eu pensei muito para esse encontro de hoje, e o único que eu encontrei foi a estrofe dos Titãs. Ou seja, pode dar tudo errado, mas o pulso ainda pulsa. Vocês entendem? O mundo está desmoronando, mas a gente ainda está vivo, está com capacidade de poder reagir, né? Claro, não é a melhor notícia do mundo, mas é um fio de esperança, pelo menos, né? Porque o tema da democracia, no caso do Brasil, para piorar um pouco a nossa situação, é um tema muito delicado. Assim. Se vocês pegarem os principais indicadores sobre desenvolvimento democrático, valores democráticos, a nota do Brasil é sempre lá embaixo, as expectativas são muito restritas, né? Eu trouxe só para ilustrar um dado de uma pesquisa que nós usamos muito nas ciências sociais, em nível internacional, vamos dizer, que é a pesquisa do Latino Barômetro, né? Que é o próximo slide, professor. Enfim, eu gosto desses dados porque a gente não precisa comentar muito. É só olhar onde é que está o Brasil. Podemos passar para o próximo slide sem grandes problemas, né? Então, o Brasil, em geral, nessas pesquisas, sempre se encontra na situação baixa satisfação, grande desconfiança, indiferença em relação a regime autoritário, regime democrático. A nossa democracia brasileira sempre baixa, né? Claro, vocês são da área de direito. Então, eu acho que não precisa especular muito as consequências desse tipo de percepção, porque esse dado está nos chamando a atenção, não como os intelectuais, os acadêmicos, percebem o tema democrático, mas qual a repercussão disso na rua, né? E tentando relacionar com a minha colocação inicial, eu seria injusto em dizer que eu não compreendo esses dados. Porque, se vocês conversarem com as pessoas sobre temas políticos relacionados com o Estado Democrático, a opinião, político só rouba. É verdade, nenhum partido presta.
Tem que fechar o Congresso Nacional e botar, sei lá, tem a questão de preferência, né? Uns dizem, fecha o Congresso e bota os militares. Outros dizem, fecha o Congresso e bota os cientistas políticos. E tem aqueles que não dizem, mas que só pensem, fecha o Congresso e bota o Judiciário. Nem resolve todos os problemas. Desculpe a brincadeira. Mas, enfim, nós temos essa percepção. Né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, que talvez não seja tão óbvio, que eu falei é uma obviedade, é que esse não é um problema brasileiro. E acho que essa é a pior das notícias. Porque se alguém me disser, não, a democracia na Venezuela está um caos. Eu tenho especial carinho pela Venezuela, mas eu até admito, tem problemas sérios. No Brasil, tá bom. Mas eu estou dizendo para vocês que no mundo a democracia está sofrendo grandes problemas e que, possivelmente, esse é o momento no qual o regime democrático ele sofre seus maiores percalços das últimas décadas. Esse é o meu ponto de vista. Mas fiquem tranquilas, porque essa não é um ponto de vista consensual, certo? Então, se o grilo falante você está dizendo, ele está errado, ele não entendeu, não sei o quê, sem problema, mas é um tema para a gente discutir, debater e para as pessoas terem a sua opinião. Né? Uma categoria que vem sendo utilizada, mas ainda não é das mais famosas, né, para discutir esses problemas da democracia, é a categoria de desdemocratização, né, que é o meu próximo slide. E que tem muitas referências. Tá? Já que é um evento que tem acadêmicos, eu acho bom isso, sugerir livros, sugerir leituras, para poder entender, complementar melhor o que a gente está dizendo. Né? Nesse debate tem 2 autores centrais que, do meu ponto de vista, eles se casam nas suas percepções diferentes. Um é o Charles Tilly, né? A outra a Wendy Brown. Né? Charles Tilly é um autor bastante conhecido na área de ciências sociais. Né? Vários de seus livros estão publicados no Brasil. E, em especial, eu sugeriria para vocês a leitura do Democracia, que saiu pela editora Vozes, no ano de 2013. Né? Já a Wendy Brown não tem praticamente publicações em português. E o principal texto dela, que trata do tema, é um texto de título Pesadelo Americano, American Nightmare. Mas que é bem acessível, vocês encontram na internet sem muito problema. Né? Por que esses textos se complementam? Né? Porque o Charles Tilly, ele diz uma coisa que dói ouvir, mas que é verdade. Que as nossas democracias, especialmente no mundo ocidental, estão cada vez menos democráticas. E que a democracia está virando uma grande casca. Entendem a expressão como a casca do ovo? A democracia é uma casca e o conteúdo ele vem se esvaziando. Assim, né? Então, esse é o argumento que ele faz, e tem muito, ele é um historiador, né? Muitos dados, muitas coisas. E a Wendy Brown complementa. Ele diz, não, é verdade, a democracia ela está se desfundamentando. Mas o pior de tudo é que as pessoas gostam disso. Horrível, né? As pessoas gostam disso. As pessoas em situação de conflito apoiam políticas que excluem, que afastam os pobres, que criam barreiras em relação aos imigrantes, que distanciam todos aqueles setores que um deputado gaúcho, e poxa vida, como os políticos gaúchos vêm sendo infelizes nas suas colocações ultimamente. Acho que nós estamos entrando no campeonato. As piores frases políticas do ano de 2018. Daí os deputados gaúchos estão todos competindo para chegar lá. Né? Mas tem um deputado gaúcho que chama essas pessoas que eu comentei, né, como é que é? Tudo de ruim que tem no mundo. Claro, ele inclui homossexuais, MST, etc, etc. Ele diz, não, temos que varrer do país tudo de ruim que tem no mundo. Perfeito. Né? E é isso, dependendo da situação, as pessoas apoiam. Né? Porque as pessoas, elas
não se sentem confortáveis com coisas que enfatizam a desigualdade que existe no mundo, assim, né? Porque, bom, é bom saber que tu tem tudo, mas é ruim tu pensar que tu tem tudo porque a maioria não tem nada. Entendem? Então, é melhor isso, proíbe de entrar no shopping center, proíbe disso, proíbe daquilo. Enfim, é o que diz a Wendy Brown. Nós gostamos dessa perda de democracia das sociedades. Assim, né? Enfim, eu queria destacar alguns aspectos, né? Porque o mundo se desdemocratiza. Muito rapidamente, vou tocar em 3 coisas. Né? A primeira, vocês estão reconhecendo? Não é tão fácil, né? Mas não parece um lugar legal, a prisão de Guantánamo, em Cuba. E por que eu chamo a atenção para a prisão de Guantánamo? Porque, a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, se espalhou em todo o mundo um conjunto de legislações antiterrorismo que atentam, porque elas estão vigentes até hoje, contra os direitos fundamentais. Tá? As pessoas podem violar a tua correspondência, as pessoas podem violar a tua internet, invadir a tua casa, podem te prender sem uma prova efetiva, apesar que se te prender sem prova efetiva só por convicção, é uma moda, né? Uma moda que parece que atinge muita gente. E pior que isso, desculpem a pausa, mas é que me custa dizer, custa falar isso. Se aceita a tortura como um instrumento legítimo diante da necessidade de obter informações sobre o terrorismo. Entenda-se informações sobre o terrorismo como vocês quiserem. Isso é desdemocratização. Eu acho mais que é perda de civilidade. Mas, enfim, é isso que está acontecendo. Né? A questão, então, slide 1. Né? O slide 2 é a financiarização. Cada vez mais, setor financeiro, os bancos, são os donos do mundo. É isso. Né? Eu temo dizer, ou temo desiludir, que no mundo, sobre um fato muito, muito simples, vamos dizer, no mundo no qual os bancos, os setores financeiros, têm um poder tão grande quanto o atual, falar em estabilidade das contas públicas, falar em política econômica nacional, gente, é papo para noticiário. Porque só um grande banco decidir que ele, numa fração de segundos, vai retirar o seu dinheiro de um país e passar para outro, quebra tudo. Nós tivemos há pouco tempo um caso interessante, que é o caso da Venezuela. Né? Claro, é que é todo esse caos, eu concordo com vocês, mas o que aconteceu com a Venezuela, que era um país que não só tinha muito dinheiro, por motivos que, se para vocês interessarem, a gente pode conversar, ele quebra de uma hora para outra e entra nesse caos financeiro que nós vivemos hoje. Sim, vocês sabem, quando a Venezuela começa a morrer, quando há um acordo entre os países produtores de petróleo e se baixa o preço do barril. Então, uma economia que só vivia do petróleo, pá! Esse é um tema bem legal para conversar. Porque eu garanto para vocês que nada no nosso mundo envolvendo grandes políticas, grandes interesses financeiros, ocorre por acidente. O pessoal não despertou com o pé esquerdo, vamos baixar o preço do petróleo hoje e acabou. Não, tem coisas por trás. E, por fim, o último fator que eu quero falar, não? E quem foi meu aluno sabe que eu adoro brigar, é o tema do consumismo. O tema do consumismo é a última pedra que se coloca no túmulo do desenvolvimento da democracia ocidental. Por que é a última pedra? Porque somos todos consumidores. Agora, num dos últimos indicadores do que era? Do Banco Mundial.
sobre a miséria absoluta, a pobreza absoluta, né, de 2015. Apresenta um dado que eu acho que é importante. Pela primeira vez, a miséria absoluta do mundo caiu para menos de 10% da população. Dado forte, né? Somente 10% da população está nessa situação. Claro, ele pode ser lido de diferentes maneiras. Sabem qual é a minha leitura? Isso quer dizer que nós temos 90% de consumidores no mundo, 90% de pessoas que pautam o seu modo de vida pela publicidade, pelos hábitos, pelos valores culturais que são impostos pela indústria, pelas mercadorias. Se vocês quiserem, a gente discute sobre isso, certo? Vocês não gostam muito de ouvir isso aí, nós somos consumistas, né? Mas nós somos, vamos dizer. O que nos identifica é o que a gente compra, o que a gente adquire. E qual é o problema? Não, isso não é ruim, certo? Vocês veem que eu tenho uma camisa bonitinha, uns óculos bonitinhos, eu também gosto de comprar. Qual é o grande problema? O problema é que quando tu te identifica como consumidor, tu não é cidadão. Porque o núcleo da tua vida está na tua satisfação individual. Ninguém compra um produto para deixar feliz o mundo. Tu compra porque ele te deixa bem. E qual é a base da cidadania? A perspectiva coletiva, né? Tu não luta por direitos pensando em te beneficiar individualmente. Não, é uma concepção social. Então, são os grandes problemas, né, que demonstram, do meu ponto de vista, esse enfraquecimento da base democrática do mundo. Né? Mas, claro, no Brasil a situação piora um pouco mais em função dos problemas conjunturais que nós estamos vivendo, e que acho que é o próximo slide, não precisa dizer muito, né? Eu vou me esforçar, mas não preciso me esforçar muito, porque eu sempre digo, eu sou professor, eu não sou filiado a partido, não sou petista. E daí eu olho a professora do Paraná e me lembro, eu sou colorado. Aquele time que perdeu ontem foi desclassificado, enfim, né, uma coisa... E por isso que eu estou um pouco xoxo hoje. Eu costumo ser mais animadinho para falar, falo de pé, me mexo, mas hoje eu estou bem down, eu confesso para vocês. Foi uma experiência horrível do jogo de ontem. Então, mas, claro, a gente não precisa falar muito para dizer, o país está dividido, né? Está dividido, todo mundo nota, né? E ele está dividido por duas questões que estão sendo centrais na vida do país. A primeira dessas questões é o tema do impeachment, né? Ou do golpe, ou da deposição, que é um termo que eu costumo usar mais, da presidente Dilma em 2016, que não era para ser uma coisa traumática. Vocês sabem, nós temos vários estudos na área de ciência política que demonstram que retirar um presidente é a melhor alternativa no momento de crise política forte. É o melhor que tu pode fazer, corta a cabeça. No sentido figurativo, né? Por favor, não pensem que eu estou sugerindo que... Não, figurativo. Tá. Então, tira o presidente. Mas, claro, para fazer isso, tem que ter motivos fortes e tem que ter um consenso. Não, todos concordam, que foi o que aconteceu com o Collor. Ficou insustentável. Não tem condições de ele continuar como presidente. Por azar do mundo, isso não aconteceu com a Dilma. E vocês sabem que, às vezes, eu torço, tomara que apareça alguma coisa da Dilma que demonstre que realmente ela mereceu sair da presidência, né? Mas é um julgamento, é uma política com vários furos importantes. O primeiro deles, para mim, é grande, né? Como pode passar pela cabeça de alguém caçar um presidente e manter seus direitos políticos? Olha, a gente vai ter que inventar uma enciclopédia de ciência política, ou talvez de direito. Se eu estou dizendo bobagem, depois vocês me corrijam, certo, professores da área do direito. Que demonstre que uma pessoa que tem seus direitos cassados, uma pessoa que é deposta da presidência da República, mantém seus direitos. E eu fiquei pensando, é como se o professor Fábio expulsasse um aluno.
Que eu não sei se acontece, viu, Fábio? Espero que não, porque essas coisas são horríveis. Só do tinto e do... Então tá. Ele expulsasse um aluno, mas o aluno pudesse continuar cursando, fazer as provas, aprovar as disciplinas, se titular e ainda fosse dispensado da mensalidade. Você não acha que seria o melhor dos mundos isso? Ia ter gente brigando para ser expulsa, certo? E foi o que fizeram com a Dilma. Então, ela perdeu o cargo, mas manteve os direitos. Não, isso não acontece. O segundo é a questão da forma como ela cai, e especialmente a sessão de aprovação da deposição da Dilma, que foi aquele desastre, né? E que eu assisti inteira por obrigação. Eu sou professor, eu tenho que assistir aquelas coisas, mas eu não conheço muita gente que assistiu aquela sessão da Câmara de Deputados, porque foi horrível, né? Mas, de qualquer maneira, ali ficou claro por que Dilma foi cassada pelo conjunto da obra. Perfeito, ela foi cassada pelo conjunto da obra. Mas por que, então, tu diz que ela foi cassada pelas pedaladas fiscais? É difícil, né? Mas eu sou um cara generoso. Eu não pareço, mas eu sou muito generoso. Então, eu aceito tranquilamente que as pessoas discordem do que eu falei sobre os direitos políticos e que as pessoas discordem porque eu não gostei dos discursos dos deputados. Mas vocês sabem, para mim, qual é o argumento que demonstra que a tese de impeachment é uma falácia? É o próximo slide. E eu vou deixar vocês olharem enquanto eu tomo um pouco de água. Ah, não é esse. Esse podia ser, né? Ele está horrível nessa foto. Mas fui eu que escolhi. Vocês aprendam, quando vão dar conferências e querem falar mal de alguém, escolham as piores fotos dessa pessoa. E foi o que eu fiz com o Temer. Não, é esse aqui. Tá? Segundos, enquanto eu tomo um pouquinho de água, para vocês lerem. Lerem não, passarem os olhos, que nós não temos tempo, né, professor Flávio? Já estamos estourando. Captaram? Vejam bem. Depor um presidente coloca um país de cabeça para baixo. É horrível, apesar de ser uma boa solução. Então, no mínimo que a gente espera, que a pessoa perca o mandato porque ela cometeu um crime muito grave. Responsabilidade fiscal, eu só conheço o caso brasileiro de alguém perder o mandato por isso. O resto tudo é corrupção pesada mesmo, né? Em geral, o motivo pelo qual acontece. Mas tudo bem, digamos que no caso do Brasil, responsabilidade fiscal é algo super importante e merece caçar um presidente por isso. Até aí, todos concordamos? Bom, vamos fazer quando vocês ficam em silêncio porque concordam comigo, certo? Vamos partir dessa tese aí, tudo bem. Mas se isso é verdade, como 2 dias depois da cassação da Dilma, as pedaladas fiscais são regulamentadas? Explique tamanha contradição. Mas não era um troço que justificava retirar presidente? E por que 2 dias depois se transforma em algo... não é tão importante assim, né? Só tirou dinheiro do banco, aplicou outras coisas, devolveu. Não, é normal. Pô, quem está na administração pública sabe que não é algo tão normal assim, mas uma presidente foi cassada por isso e depois aconteceu algo... Eu não sei classificar o que é isso, certo? Se algum de vocês tiver um adjetivo, depois me dê. Eu uso nas minhas próximas palestras e dou autoria, certo? Dou crédito para vocês. Então, essa que é a situação, vamos dizer, né? E já me encaminhando um pouco, né, para as conclusões finais, então eu falei disso, né? Volta, Fábio. Fábio, tu está um péssimo assistente. Não, para trás. É o outro, tá. Aqui, tá, obrigado. Né? Então, é isso aí. Né? A segunda grande polêmica é a questão da prisão do Lula, é o processo contra o Lula. Estão gravando, então não posso mentir. Eu confesso, eu cada vez simpatizo menos com o Lula. Certo? Por N motivos que eu espero que ninguém me pergunte para não precisar falar aqui. Né? Mas o processo ele é muito discutível, vamos dizer. Né? Ele foi discutível pela questão, uma questão um pouco básica, que é a questão do usufruto. Poxa, se a pessoa não morou no triplex, não alugou no triplex, não alugou o triplex, não teve um ganho pecuniário objetivo com esse triplex, como ele é dono do triplex?
É muito discutível isso, né? Para alguns, não para todos. Mas o que eu penso, que nem eu mostrei para vocês, o argumento da lei que regulamenta as pedaladas, para mim, o que aconteceu nas últimas semanas, que colocou a tese do triplex numa situação, no mínimo, constrangedora, foi a invasão do MST. E a demonstração, agora sim, a próxima, que essa é a reforma da cozinha de R$1 milhão, pela qual Lula foi julgado e condenado à prisão. Vocês entendem a coisa? Pô, daí fica muito complicado, porque, primeiro, o motivo da posse é discutível, mas até lá, tudo bem, eu concordo com vocês. Mas, mas ele é dono do triplex. Mas ele não só é dono, mas houve um investimento monstruoso de empresas que foram beneficiadas pelo governo Lula nesse apartamento para ele vir morar. Vocês ouviram isso, né? Ou eu estou sonhando? Todo mundo não ouviu isso aí? Da cozinha, que tinha um elevador privativo, que era tudo um luxo, não sei o quê. O triplex foi invadido. Cadê a reforma? Não tinha reforma. Cadê o elevador? Não tinha elevador. Isso é um desastre. Isso é um desastre. Botar um ex-presidente da República preso com argumentos tão frágeis, poxa, é pedir para o país vir abaixo. E, por favor, sejam, como eu sou generoso, sejam generosos e generosas comigo. Eu não estou dizendo que ele não deveria ser preso. Eu não estou dizendo que ele não deveria ser processado. Eu apenas estou dizendo que os argumentos utilizados são insustentáveis. São insustentáveis. Entendem? Mas, enfim. Né? Então, isso agrava, é por isso que o país está dividido. Eu, que não sou muito de rezar, o professor Fábio sabe disso, rezo todas as noites para que apareça uma ligação, uma gravação, na qual o Lula peça R$500 para se corromper, né? Porque, claro, daí vai provar duas teses importantes. Primeiro, que Lula é um corrupto. Claro, é um corrupto, pediu R$500. Pô, ele é corrupto, e eu concordo. Se pedisse 10, ele seria corrupto. E dois, não sei se a expressão que eu vou usar... aqui, a gente usa muito essa expressão no Sul. Se usa a expressão chinelão, aquela pessoa muito simplória, muito... Vocês usam? Não? Mas se entende? Aquela pessoa, o Barnabé, né? Tá simples demais, assim, né? Então, e, além de tudo, vejam bem, esse Lula é um pé de chinelo, porque se corrompe por 500 pila. Compreendem? As duas principais acusações contra o Lula, né? Que ele é corrupto, e, enfim, e ele é um cara simplório. Está perfeito, assim seria maravilhoso. Nós resolveríamos o tema da prisão do Lula sem maiores polêmicas, né? E agora sim, para fechar, né, para não me estender demais no meu tempo, só esses dois motivos já seriam suficientes, fica aí, por favor, já seriam suficientes para dividir o país e nos colocar na situação que nós estamos hoje, que politicamente ela é muito complicada, e não sou eu que digo, qualquer analista político vai dizer que a situação do Brasil hoje é difícil, né? Nós temos outras questões que ainda agravam um pouco mais esses problemas. Vamos dizer, a questão da violência urbana, que ela cresce com a redução dos investimentos sociais. A próxima, por favor. O monopólio da mídia, porque no momento em que a propriedade dos meios de comunicação tão restritos a muito poucos setores, não existe liberdade nenhuma, porque a mídia expressa a opinião dos seus proprietários. Não sei se eu estou dizendo alguma novidade para vocês. Que antes das notícias aparecerem na Rede Globo, o editor entra em contato com o conselho editorial da empresa para saber como essa notícia deve ser veiculada no meio. Né? Vocês sabem disso, não estou inventando a roda. Né? Então, a questão do monopólio, a questão da politização da justiça, né? Outro tema muito complicado, na medida em que hoje os segmentos que deveriam primar, né, pela solução mais idônea possível dos diversos conflitos que nós temos no país, vem tendo uma participação política muito forte e direta, né, de diferentes formas, podemos conversar a respeito.
E, por fim, a questão da corrupção. Né? Essa é outra coisa interessante, porque, na maioria dos casos estudados sobre deposição de presidente da República que envolve corrupção, vocês recordam que eu falei para vocês que a maioria dos casos é porque isso, o cara roubou e deu para a bola. Né? Ali, não. Aí eu insisto em fazer o gesto de cortar a cabeça. Né? Me desculpem. Enfim, né? Ele é deposto. Quando acontece isso, há uma redução da corrupção. Porque isso é um enorme aviso, né? É um enorme aviso. Não faz que tu vai preso. Fantástico. No Brasil, depois da queda da Dilma, vários indicadores estão demonstrando que a corrupção aumentou. Fantástico. Bom, para quem estuda é uma maravilha, né? Então, são os principais motivos que agravam a questão. Se eu fosse falar em final do túnel, e essa é a minha última frase, né? Eu vejo aspectos positivos nessa conjuntura, vamos dizer. Né? O primeiro é que eu acho que vem aumentando a capacidade de indignação da sociedade brasileira. Isso é muito bom. Eu sou daquela ala, eu gosto que as pessoas saiam na rua defendendo o impeachment. Eu gosto que as pessoas saiam na rua pedindo a condenação do presidente Lula, gosto que as pessoas saiam da rua sendo contra a condenação do presidente Lula, porque é isso que move a roda da política, certo? Sociedades nas quais a anomia predomina, sociedades nas quais os cidadãos não demonstram publicamente a sua indignação, são sociedades dominadas por quem? Bom, podemos imaginar várias pessoas para dominar a sociedade nessas condições. Né? O segundo é a redução da capacidade de indiferença. Hoje, independente da pessoa ter um ponto de vista ou outro, é difícil encontrar alguém diferente. É difícil tu encontrar uma pessoa na rua e te diz: eu não tenho opinião sobre o tema do Lula, eu não tenho opinião sobre o tema da Dilma, eu não tenho opinião sobre o Moro. Não, as pessoas têm a sua opinião, vamos dizer. Isso também é um avanço super importante, né, em termos do desenvolvimento da sociedade. Né? Em resumo, eu volto para o meu primeiro slide. Né? O pulso ainda pulsa, né? A gente ainda está vivo, a gente ainda está existindo nessa sociedade. Né? E como última colocação, bom, não preciso dizer que eu tentei ser polêmico, né? Que eu tentei levantar coisas assim, para provocar, para discutir, vamos conversar. Né? Porque parece um pouco estranho o que eu vou dizer para vocês, mas porque a gente, às vezes, desenvolve o trabalho científico muito com ideia de precisão, e na minha cabeça é bem o contrário, vamos dizer, porque, para mim, a dúvida, a incerteza, a polêmica, é isso que faz a ciência. Porque uma comunidade científica que só tem certezas é uma comunidade morta. E o bom de estar aqui na UFCR é que não tem nada de morto, né, professor Fábio, vamos dizer, é uma comunidade vibrante e desenvolvida. Né? Então, de um modo geral, seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alfredo. Foi muito proveitoso suas colocações, suas reflexões. Sem dúvida alguma, vai ser de muito interesse para nós na UFCR, para os nossos pesquisadores, apesar da grande maioria estar no bacharelado ou na licenciatura, mas desde já é fundamental nós pensarmos em aprofundarmos esses temas, coisa que já vem acontecendo. De imediato passamos para a professora Daniele Pamplona, para versar sobre o tema da justiça. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui nesse segundo Congresso Amazônico. Dizer que é um prazer enorme poder estar aqui na mesa com a professora Sheila, com o professor Alfredo. Agradeço, né, ao professor Fábio pelo convite que me foi feito, ao Pedro, que sempre nos recebe aqui tão bem. Quero dizer que realmente é uma pena, eu sinto mesmo muito não poder ter ficado aqui a semana inteira, porque, a julgar já pela palestra do professor Alfredo e vendo
quem me precedeu aqui, eu tenho certeza que perdi muito. E eu acho mesmo, professor Fábio, que esses são os momentos que a gente deveria conseguir aproveitar melhor, porque é o momento que a gente consegue efetivamente escutar um colega e saber quais são as suas reflexões a respeito de um tema e outro, e poder, inclusive, estabelecer, né, até onde nós nos aproximamos nas reflexões ou não. Então, eu sinto muito mesmo, mas, de fato, os outros compromissos, não é, inclusive acadêmicos, nem sempre nos permitem isso. Eu vim aqui dividir com vocês a minha preocupação, que tem sido a minha preocupação já por alguns anos, e eu vou pedir a paciência de todos, porque eu vou fazer uma avaliação, uma análise aqui desse tema sob um prisma um pouquinho diferente. E vou até, de repente, acrescer um pouquinho ao drama que o professor Alfredo já nos trouxe, pegando uma deixa dele ali no meio, em uma das suas causas dessa dificuldade que nós temos hoje de lidar com a democracia. Quando eu vi, né, o nome da mesa, o título que foi dado à mesa, eu pensei, puxa, eu estou em casa, né, porque essa é efetivamente uma das linhas de pesquisa da área em que eu estou, lá no PPGD da PUC. Então, eu fiquei bastante contente e fico mais contente ainda de ter a chance de falar depois do professor Alfredo, porque eu acho que em muito do que eu vou dizer, eu me encaixo em uma das observações que ele fez. E eu quero justamente partir da ideia de que a democracia ela está enfraquecida. E a minha proposta é para que a gente perceba que esse enfraquecimento ele vem pelo surgimento de novos atores no cenário mundial e atores que têm influência também no âmbito doméstico. São atores relevantes e são relevantes por conta do poder econômico que eles detêm. É um poder econômico que ultrapassa o poder econômico de muitos dos estados. Então, é conhecido, imagino aqui também, a lista que o The Economist publica com as maiores economias do mundo. A última lista das 100 maiores economias trazia pelo menos 60 delas como empresas, grandes empresas, que aqui eu vou chamar de corporações. Significa dizer, gente, que hoje no mundo, mais da metade das maiores economias não são estados. São corporações que têm esse poder econômico, e é um poder econômico que vai se refletir no nosso dia a dia, na nossa vida aqui, porque é um poder econômico que vai se traduzir em impactos que serão produzidos nas decisões que os estados vão tomar. Eu gosto muito de um texto do professor da Universidade da Califórnia, Adam Winkler. Ele tem um livro que se chama, o livro está em inglês, se chama Nós, as Corporações. Como as empresas americanas conquistaram os seus direitos civis. E nesse livro ele demonstra que hoje as corporações elas não são somente destinatárias das normas, mas na verdade elas são verdadeiras arquitetas do ordenamento jurídico de diferentes estados. Tamanho é o seu poder. E a gente nem precisa ir muito longe. Aqui mesmo no Brasil, se a gente fizer uma comparação com um relatório que o Banco Mundial fez, é o relatório 319, um relatório profundamente influenciado por interesses de corporações, e se a gente comparar os resultados do nosso processo de emenda à Constituição, que produziu a emenda 45, a gente vai ver que muitas coisas estão conectadas. Então, assim, a gente faz aqui no Brasil uma alteração constitucional que pode estar relacionada, e sob minha maneira de ver, e não só a minha, de muitos autores, está relacionada a um relatório produzido pelo Banco Mundial. De qualquer maneira, então, na medida em que esses novos atores eles crescem, eles ganham cada vez mais poder, aumenta também esse déficit da democracia, porque a gente fica diante de ausência de estruturas que possibilitem um equilíbrio de forças. E se eu não tenho equilíbrio de forças, consequentemente, eu também não tenho equilíbrio de vozes. Né? Não há um equilíbrio entre Estado, o que o Estado pode dizer, o que a sociedade pode dizer e o que essas corporações podem dizer. Mas se
o exercício democrático ele vai se encolhendo, o que então que a gente vai dizer da justiça? E aqui eu vou adotar o que diz a Márcia Sen sobre justiça, no seu livro A Ideia da Justiça, na terceira parte, onde ele está falando dos materiais da justiça, ele diz que a justiça ela é medida em termos da capacidade que ela tem para promover as liberdades. Ora, se eu tenho um regime democrático que depende do debate público, e para a Márcia Sen, a democracia é um governo baseado em discussão pública, que tipo de debate público eu tenho quando eu tenho tantas assimetrias? Pior ainda do que isso. Qual é o resultado que essa democracia, que esse debate público vai produzir diante de tais assimetrias? Evidentemente, não vai ser um resultado voltado aos interesses da parte mais fraca. E eu acho que essa é uma das questões colocadas pelo professor Alfredo, que terão um grande impacto para a gente no tema dessa mesa, que envolve não só a democracia e a justiça, mas também os direitos fundamentais. Bom, voltando a Sen, ele diz o seguinte, que essa necessidade de debate, ela não se aplica só no âmbito interno, no âmbito doméstico, ela se aplica também no âmbito mundial. Por quê? Porque, na verdade, ele quer dar concretude a pautas éticas, porque ele fala que essas pautas éticas, ele se remete, na verdade, aos direitos humanos, quando ele trata de pautas éticas. E, para ele, os direitos humanos são pretensões éticas que estão constitutivamente associadas à importância das liberdades. Então, as coisas estão intimamente relacionadas. Se os direitos humanos são, como para ele são, pautas universais, o que a gente pode defender é que quem está na posição de proteger, na posição de respeitar direitos humanos, tem a obrigação de fazer isso. E isso é da maior relevância para a gente aqui. Por quê? Porque Sen vai dizer que, ainda que não exista uma legislação, ainda que não exista uma obrigação, uma sanção para o fato de você não fazer essa proteção de direitos humanos, existe a obrigação que decorre do fato de eles serem pautas universais. Porque ele diz o seguinte, que a gente não pode confundir as obrigações que são vagamente especificadas, as obrigações que são vagamente esclarecidas, com a ausência de qualquer obrigação. Então, não é o fato de eu não ter sanção que eu vou poder dizer que eu não tenho obrigação alguma. Ele está tentando dar um fundamento para o fato de que a gente deve poder exigir das pessoas que têm a capacidade de violar os direitos humanos, que têm a capacidade de proteger os direitos humanos, a gente deve poder exigir alguma atuação delas. E é com base nesse pensamento, nessa ideia, então, de que existe esse déficit democrático, e esse déficit democrático existe por conta desses novos atores, com base na ideia de que esses novos atores eles têm poder suficiente para impor determinadas pautas, inclusive relacionadas a direitos humanos, que eu queria fazer a seguinte... eu vou propor para vocês a seguinte realidade. Os nossos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, os modernos, foram forjados no pós-Segunda Guerra. O pós-Segunda Guerra trouxe uma preocupação que era de violação de direitos humanos por Estados. Se vocês pararem para observar os documentos internacionais que foram produzidos a partir da ONU e também nos sistemas regionais, é só olhar aqui para o nosso sistema interamericano, vocês vão olhar que a gente sempre está definindo o que deve ser feito em relação a direitos humanos pensando na atuação estatal. E o problema é o seguinte, quando a gente faz isso, e, claro, a gente estava atendendo à necessidade da época, né, a ação dos horrores da guerra provocaram uma reação que começa justamente com a ONU. Só que essa lógica de que os Estados é que são violadores, ela já não se cumpre mais hoje. Hoje, esses mesmos atores que enfraquecem a democracia também são os grandes responsáveis por muitas das violações de direitos humanos que a gente enfrenta na realidade. E a ONU, de fato, não fica alheia a isso. Apesar de a gente ter tratados internacionais que protegem diferentes direitos humanos, a ONU
começa, de uma maneira muito embrionária, lá na década de 70, a discutir o que fazer com essas novas situações que vão surgindo, em especial porque, naquela época, a ONU olhava para as diferentes descolonizações que aconteciam. Então, a década de 50, final de 50, a década de 60, produziu o quê? Muitos estados fracos, de onde se retirou o colonizador, e ele se retira e deixa um Estado completamente falido em termos de estrutura de poder. Mas sabe quem é que fica no Estado? As corporações do Estado que, então, estava ali colonizando. E essas corporações que ficam, elas não têm o interesse de proteção dos indivíduos que estão ali. Puxa, ficamos nós aqui nesse Estado fraquinho, né? Eles agora vão, de repente, fazer uma eleição, ou não, ou como aconteceu na maior parte dos casos, a gente teve, na verdade, um aumento dos regimes autoritários nesses estados. Então, a corporação vai pensar, puxa, estou eu aqui agora, eu posso fazer alguma coisa por essa população. Não. Milton Friedman já dizia, ele foi o grande defensor da ideia, que as corporações não nasceram para isso. Elas nasceram para perseguir o lucro. Elas nasceram para perseguir os interesses dos seus shareholders. Levou muito tempo para a gente começar a discutir, tentar abrir o olho de todo mundo para o fato de que as corporações estão influenciando a vida de várias outras pessoas que não são os seus acionistas. Então, hoje a gente briga pela ideia de que os stakeholders também devem ser o fator de preocupação dessas corporações. Pois bem, essa movimentação, então, fez com que a ONU passasse a se preocupar, começou, então, a enxergar determinados abusos, e aí ela estabelece um grupo para tentar redigir algumas regras de conduta para essas corporações. E esse grupo ele era uma subcomissão do Comitê de Direitos Humanos. Ele efetivamente faz uma minuta dessas regras de conduta para as transnacionais, era o nome na época, e essa subcomissão aprova essas regras. Agora pensem comigo, a subcomissão aprovou. Quem tem efetivamente de aprovar, para que a gente possa sair por aí dizendo que, olha, a ONU aprovou, era o Comitê de Direitos Humanos. Quem é que é a ONU? A ONU são os Estados. A ONU não somos nós, não é a sociedade civil que está lá reunida, são os Estados. Só que, para eles aprovarem alguma coisa, precisa ser do interesse dos Estados. Os Estados fortes, aqueles que são a sede dessas grandes corporações, a eles não interessa responsabilizar essas corporações. O que acontece, então, com essas regras, essas normas de conduta? Elas não são aprovadas. Aliás, elas são rechaçadas. Mas, ainda assim, ficam outros estados na ONU, e a ONU sofre pressões de estados menores, e hoje em dia, quem realmente está carregando a ideia de que algo mais firme precisa ser feito é o Equador. A ONU, então, precisa tomar alguma atitude, e é Kofi Annan, que era o então secretário, que acaba... ele, na verdade, convida um professor de Harvard, chamado John Ruggie, para fazer um estudo sobre o que fazer com essas corporações e como enfrentar as violações que elas provocam. E John Ruggie, então, no seu primeiro mandato de 3 anos, ele apresenta uma estrutura, a gente chama, o framework do John Ruggie, onde ele diz assim, olha, a gente só vai poder enfrentar as violações de direitos humanos cometidas por empresas a partir de 3 pilares. Eu preciso esclarecer que o Estado tem uma parte a fazer, que vai ser o primeiro pilar, eu preciso esclarecer o que é que as empresas têm que fazer, que é o segundo pilar, e eu preciso também estabelecer remédios. Porque é o seguinte, ninguém vai dizer, John Ruggie não admite, ele acha que é muita inocência a gente querer dizer que uma empresa extrativista, por exemplo, vai entrar em um país fraco, vai exercer sua atividade e não vai provocar nenhum dano a direito humano. Por quê? Porque não adianta, ela vai ter que tirar alguém do lugar para passar um gasoduto. Ela vai ter que tirar alguém do lugar para conseguir desenvolver a atividade. E isso já implica em uma violação de direitos humanos. Então, o terceiro pilar dele, reconhecendo isso, é para dizer a gente vai ter que já estabelecer as formas para remediar essas situações. Aí ele tem um segundo mandato, onde ele desenvolve essa estrutura, e dali surgem 31 princípios
que são aprovados pela ONU, esses sim, são os princípios orientadores para empresas e direitos humanos, são os princípios que não têm natureza vinculante, mas que a ONU, para dar continuidade então ao trabalho do RUG, acaba criando um grupo de trabalho que, apesar de não ter a competência para receber reclamações das vítimas de violações, desse tipo de violação, é um grupo de trabalho que tem o mandato de procurar avançar a implementação desses princípios nos diversos países. Efetivamente, esse grupo de trabalho lança um guia para que esses princípios sejam internalizados. A maneira de internalização é por meio de um plano nacional de ação ou plano de ação nacional. O Brasil, por exemplo, não tem um, não fez, não está perto de fazer, não discute um plano de ação nesse tema, mas há outros países que já o fizeram. Aqui na América Latina, por exemplo, o Chile e a Colômbia têm os seus planos de ação nacional. E aí, eles não têm força, como eu falei para vocês, não têm força vinculante. Mas alguém vai dizer assim para mim, se não tem força vinculante, não adianta nada. E, aliás, uma grande parte da doutrina briga para que seja feito um tratado internacional responsabilizando a empresa. E a gente poderia até discutir isso um pouco, porque, de fato, as empresas elas não são sujeito de direito internacional, então a gente tem muita coisa para galgar para conseguir chegar nesse tratado. Não que ele seja uma má ideia, mas só é uma ideia muito distante de concretização. Bom, tem muita gente, então, que vai dizer esses princípios não servem para nada. Mas eu queria contar para vocês o que acabou de acontecer. A Colômbia internalizou os princípios, fez o seu plano de ação, e, pela primeira vez, no ano passado, a Suprema Corte da Colômbia decidiu um caso com base nos princípios. Ali o que aconteceu foi o seguinte, havia danos nas casas de pessoas que estavam morando perto de uma rodovia que passou a ser utilizada com caminhões pesados por conta da construção de um oleoduto. E essas pessoas, então, queriam vincular esses danos, evidentemente, à empresa que estava lá explorando. E esse vínculo ele não tinha como ser feito, senão por uma perícia que o judiciário mandou fazer para estabelecer quais eram os danos e se estavam relacionados aos caminhões passando. E o que a Suprema Corte acabou decidindo? Ela decidiu pela responsabilização daquela corporação, justamente dizendo que, apesar dos princípios não serem vinculantes, a gente não pode dar à corporação a chance de explorar a sua atividade e, ao explorar a sua atividade, violar o direito do cidadão e deixar com que ela simplesmente se livre de qualquer responsabilidade perante a justiça por conta de falta de legislação vinculante. Então, foi um salto gigantesco que a Suprema Corte lá fez. Alguém vai me dizer, mas e aqui no Brasil seria igual? Gente, eu não sei. Eu não sei como é que seria no Brasil se a gente tivesse um plano. Eu sei que, sem plano, a nossa Justiça Especializada do Trabalho condenou a Zara. E ela condenou a Zara não por conta dos funcionários que a Zara tinha, que estavam em situação precária, análoga de escravo. Condenou por conta do que outras pessoas jurídicas estavam fazendo na cadeia de produção da Zara. O que é uma inovação. Parece isso muito simples para a gente pensar aqui no Brasil, mas lembrem-se, a gente está falando de violações de direitos humanos que acontecem em tantos outros lugares do mundo. E aí vem a questão, será que o direito internacional deve dar conta disto? Será que a gente deve deixar para o âmbito doméstico resolver? É fácil deixar para o âmbito doméstico quando o país tem estrutura, tem um legislativo, tem um judiciário, que, alvo de críticas que seja, mas tem funcionado para determinadas situações, como, por exemplo, o nosso judiciário, nesse caso da Zara. Agora, vamos pensar lá no Mianmar, vamos pensar lá em Bangladesh, na Nigéria. Existe alguma possibilidade de que a estrutura doméstica dê conta de violações de direitos humanos nesses países? Não, nenhuma. Aí, então, talvez o direito internacional precise se envolver um pouco mais.
Bom, então, o que eu queria dizer é, alguns, né, querem tratados, outros vão dizer, olha, a gente não precisa do tratado, a gente agora já tem um caso muito claro, né, de aplicação do Plano Nacional ou dos princípios por uma Suprema Corte. Outros vão dizer, depende do país, ele mesmo vai produzir legislações muito boas. A França, por exemplo, no início de 2017, ela editou uma lei responsabilizando as suas grandes corporações, as que têm sede na França, por toda a cadeia produtiva, por todas as violações que possam acontecer na sua cadeia produtiva. Ou seja, ela obriga hoje que estas grandes corporações têm que preencher lá alguns requisitos, tem que ser grande mesmo. Essas grandes corporações, elas têm a responsabilidade de demandar de toda a sua cadeia produtiva relatórios, e elas têm a responsabilidade, inclusive, de fazer visitas, para que amanhã elas não sejam responsabilizadas por violações de direitos humanos que ocorram. Então, assim, a gente tem alguns exemplos que são bons exemplos, mas são muito poucos. E o que eu queria dizer é que a gente precisa começar a enfrentar esse problema, porque a gente tem casos demais de violações e tentativas de menos de tentar resolver. Eu gosto muito de fazer a análise por setor produtivo. Então, assim, eu podia contar uma lista gigantesca para vocês de violações. Das extrativistas, por exemplo, a gente tem o caso da Talismã Energia, que é uma empresa canadense. O Canadá, ele era, até 2 anos atrás, eu não sei como é que está hoje, o maior exportador de empresa extrativista do mundo. Então, essa empresa, no Sudão, cometeu grandes violações, a Shell, na Nigéria, a Unocal, no Mianmar, todos muda o nome da empresa, muda o país, sempre no Sul, e a história é a mesma. A empresa entra e se aproveita de regimes militares para, em conluio, usar do regime militar para a construção da sua planta. O uso do regime militar é com abusos, com atrocidades gigantescas. Eu estou muito perto? Não, está muito longe. Ah, desculpe, então vou falar mais perto. Eu ia falar para vocês, né, muda o nome, muda tudo, mas a história é sempre a mesma. Né? São empresas que utilizam dos militares para estuprar mulheres e crianças, para obrigar os maridos, os pais de família a trabalhar, usam da tortura, matam para que um oleoduto seja construído. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Eu estou falando de empresa, eu não estou falando que é o Estado sozinho que está fazendo isso. E aí, com essa ideia, né, do Adam Winkler, que a gente vai dando às empresas direitos, parece que elas são uma pessoa mesmo. Parece que as corporações, elas são um indivíduo que podia sentar aqui do meu lado. A gente dá direito à imagem, não é? A gente vai dando direito de indenização, e assim a gente vai reconhecendo que elas têm tantos direitos que a gente não pode mais brigar com as corporações. É essa ideia que ela está, na verdade, na nossa cabeça de uma determinada maneira, que a gente tem dificuldade mesmo, de vez em quando, de dizer, não, mas a empresa tem que ser responsabilizada. Ainda é muito comum as pessoas brigarem pelos direitos das empresas de não serem responsabilizadas, porque elas têm uma estrutura societária que não permite isso. As estruturas societárias que as empresas se utilizam hoje para se livrar da responsabilidade de direitos humanos são estruturas societárias construídas para que elas pudessem pagar menos tributo, gente. Era um objetivo diferente. Elas estão se utilizando disso para dizer, olha, infelizmente, a empresa-mãe está aqui na Holanda. O que está atuando lá na Nigéria é uma subsidiária minha. E o que acontece com a subsidiária? Obedece todas as ordens da empresa-mãe, mas não tem uma gota de dinheiro para pagar por uma violação de direito humano que cometa. Mas não é só com as extrativistas, né? A indústria têxtil, a gente tem aqui o caso da Zara, mas tem tantas outras que utilizam de trabalho escravo, mas a literatura toda chama atenção para o caso de Bangladesh, da Praça Rana, onde tinha um edifício gigantesco, eram 7 andares, todo ocupado por pequenas empresas de indústria têxtil, pequeníssimas empresas que trabalhavam, todas produzindo para as grandes empresas no mundo, para as grandes corporações do mundo. O que aconteceu uma manhã?
Os trabalhadores chegaram lá e viram rachaduras no prédio e o prédio fazia barulho. Sabe o que é que os donos dessas pequenas empresas fizeram? Eles utilizaram de força física para obrigar esses trabalhadores a entrar no prédio e trabalhar. Porque é assim, bem simples. No final do dia, eles tinham de entregar não sei quantas camisetas e roupas prontas. O que acontece com o prédio? Ele desmorona, ele desaba. Mata um monte de gente. Deixa um monte de outras pessoas com sequelas. E quem é que vai pagar por isso, gente? Quem é que vai pagar o dano? Quem é que vai pagar para essas pessoas, os sobreviventes, para que eles consigam ter uma vida digna depois? Não dá para a gente ir atrás da grande corporação. Porque ela não empregou ninguém, ela não tem vínculo com essas pessoas. No máximo, eu podia ir atrás daquela empresinha lá, pequenininha. Que vocês acham que vai poder arcar com alguma coisa? Claro que não. A gente precisa começar a enxergar que essas corporações, elas são capazes de grandes violações, elas têm um poder gigantesco que tem influenciado a nossa vida e a gente não tem dado resposta. O direito, em especial, ele está completamente amarrado. Amarrado porque a gente depende da legislação que tem que ser feita por Congresso Nacional, pelo Estado, e é um Estado que, muitas vezes, não, como voltando lá no início, né, que ele não consegue dar resposta a esse poder econômico. E aí não vou nem entrar, né, no assunto das empresas, eu também gosto muito de falar das empresas de TI, mas não vou nem entrar nisso, quer dizer, os abusos que o Yahoo, aliás, hoje não é mais Yahoo, né, a Oath, cometeu na China, entregando pessoas que falaram do regime, pessoas que estão presas 10, 12 anos por conta da entrega de endereço de IP de computador. Mas o que está acontecendo agora, né, com o Facebook, Google, o uso que eles fazem de dados, o Zuckerberg foi chamado na ONU antes desse escândalo acontecer. E aí os países puderam fazer perguntas para ele. E foram muitas as perguntas de brasileiros, inclusive da academia. E, claro, que uma das perguntas era o que eles faziam com os dados que eles recolhiam. E ele se negou a responder. Todas as perguntas de países que vieram no sentido de utilização de dados, ele ficou em silêncio. Ele usou do seu direito de não falar nada. E agora a gente está aí vendo o que está acontecendo no Congresso Nacional. Tem autor hoje que defende que a gente já não tem mais privacidade. A gente tem que cuidar da intimidade agora. Quer dizer, todos os dados que eu coloco lá são utilizados, inclusive contra, né? Não contra a minha vontade, contra mim. Porque amanhã, se eu quero decidir, se eu quero fazer uma viagem, inclusive por onde eu já naveguei, vai ser utilizado para direcionar a minha viagem. E aí tem tantos outros casos, né? O Pink Tax, quando você é mulher, o computador sabe que é a mulher que está ali na frente, até o preço das coisas é diferenciado. Então, assim, é um abuso. E isso é o quê? Isso é violação de direito humano. É o meu direito à privacidade, direito aos meus dados. Então, assim, a gente poderia olhar para vários setores corporativos e encontrar violações de direitos humanos em absolutamente todos eles. E é um círculo vicioso. Preciso regulamentar, mas não consigo regulamentar porque o poder vem das empresas, porque a empresa não dá o aval para o Estado, aí o Estado não consegue regulamentar, mas ele precisa regulamentar para se fortalecer, mas ele não consegue se fortalecer porque ele não consegue regulamentar, e assim por diante. Eu queria, então, na verdade, fazer essa reflexão, começando lá, né, nesse déficit democrático por conta desse poder das corporações, para dizer para vocês que, na minha maneira de ver, a gente precisa refletir com um pouco mais de cuidado este novo poder, esse novo ator. Então, assim, a relação entre o crescimento, o aumento desse poder e o enfraquecimento dos Estados é uma preocupação que tem calado fundo em mim. E eu acho que, inclusive, todas essas outras observações que, por exemplo, o professor Alfredo fez a respeito da política mesmo, o jogo político, ele é bastante influenciado também por essas forças. O professor Alfredo citou os bancos, que também estão lá na lista, esses 60 maiores economias, a maior parte deles hoje são os bancos. Eu acho assim que a gente é muito apegado à ideia de que o Estado é violador. E o direito, em especial, precisa começar a olhar para esses novos atores. Então, eu agradeço a paciência de vocês, deixo aqui, então, essa ideia para reflexão.
Eu sei, falei para vocês no início, pedi a paciência, porque, no geral, quando a gente pensa em violação de direitos humanos, a gente busca a justiça no Estado, porque o Estado fez algo de errado. E a minha reflexão aqui é no sentido de que o Estado já deixou de ser o maior violador há muito tempo. Muito obrigada. Obrigado, professora Daniele Pamplona. Então, continuamos a seguir com a professora Sheila. Faça o bom uso da palavra, professora. Esse não daquele microfonia, isso. Então, bom dia aos resistentes e às resistentes aqui presentes, né? Que tem alguns que já foram embora, certamente com outras prioridades que a vida requer, né? Quero agradecer o convite ao professor Fábio, que eu não vou chamar mais de professor só nesse solene momento, né? Porque é um amigo, então fica difícil da gente tratar como não amigo, né? Ao Pedro, pelo convite. Quero agradecer aos membros da banca, ao meu amigo também, Alfredo, a Daniele, que passa a ser minha amiga a partir de hoje também, as professoras e professores que estão aqui, que nem precisariam estar, né, porque já tem bastante conhecimento, e agradecer a quem ficou até esse momento final, né? Por um momento, eu vou pedir licença para vocês, para me levantar, para poder vê-los melhor e vê-las melhor. Pode ligar? E como é que liga? Aqui, e desliga esse para não andar? Não precisa. Eu vou até caminhar um pouco, porque eu sou desse tipo de professor que caminha muito em sala de aula, né? Eu desgasto muito, tenho muita energia. E eu quero olhar vocês nos olhos e quero pedir, e é por isso que eu estou baixando, para ver cada um nos olhos. Esse enfeite no braço direito, ela não usa normalmente na FURG em Rio Grande, viu? Não usa normalmente, porque eu ganhei aqui. Ganhou aqui. Ganhei aqui. Né? E esse enfeite lindo e maravilhoso é de vocês aqui, vai comigo, vai dentro do coração, e só fico triste que as pessoas que fazem esses enfeites não estão aqui, né? Não é o meu tema prioritário, mas vou até aproveitar a deixa do professor, a minha fala hoje vai ser dedicada para essas pessoas. Tá? E porque ela vai tentar, de alguma forma, amarrar tudo que foi falado pela Daniele e pelo Alfredo antes. Tá certo? É o que eu vou tentar fazer aqui. Mas eu queria ver vocês, porque a minha fala vai tratar de gênero. E quando a gente fala de gênero, se a gente não olha nos olhos e não pede que as pessoas entendam o que está sendo falado, isso vira uma polêmica que não tem sentido. Então, na verdade, eu quero tentar, de alguma forma, humanizar, né? Ou pedir solidariedade de vocês com o que eu vou falar. E, mais que tudo, coração aberto. Porque sem coração aberto a gente não vai a lugar nenhum, né? Ainda mais no momento que eu diria, usando as falas anteriores, é um momento dantesco, né? Alguém leu a Divina Comédia do Dante Alighieri? Eu li. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento. E às vezes eu me pergunto se o céu e o inferno, eles de fato existem, ou se eles estão aqui mesmo, né? Tá certo? Então, a gente está falando hoje de manhã de coisas tristes, e acho que isso tem falado no Congresso, tem sido falado no Congresso Amazônico todos os dias, alguma coisa bastante triste, né? Mas a gente precisa ter força e resistência. Então, quem está aqui tem resistência, tá certo? Agora eu vou voltar para o meu lugar para poder falar com vocês, mas eu quero que vocês estejam comigo ali, tá certo? Até porque a maioria de vocês é muito jovem, e a princípio é com a juventude que a gente conta, não é isso, Alfredo? E é isso também, não é, Daniele? Porque o nosso caminho já está em alguma outra etapa, né? Então, eu vou começar dizendo o seguinte, que por primeira vez eu vou a um congresso, a um seminário, né, que na primeira fala, no primeiro dia, se fala nas mulheres. Tá? E isso foi muito interessante. Eu gostaria de, quem é do Paraná, agradecer ao professor Marés. Por quê? Porque o professor Marés é um homem, é branco,
né? E é cisgênero. Né? E vindo de um homem branco cisgênero, e eu já vou explicar o que é, uma fala que inclui em alguns momentos mulheres é muito importante, porque eu vou falar de mulheres, né, mas eu sou mulher. Né? Então, só para poder entender o que eu estou dizendo de cisgênero é aquela pessoa que se identifica com que supostamente é o seu gênero correto, né? Ou que a sociedade diz que é. Né? Por exemplo, eu sou cisgênera, eu sou uma mulher, né? E me visto como mulher, me sinto mulher. Então, eu sou uma cisgênera. Né? Um transgênero é quem tem que é uma outra identidade, vou colocar nesses termos. Tá certo? Ou é um homem que gostaria de ser mulher, ou uma mulher que gostaria de ser homem no sentido corpóreo. Né? Ainda que todas essas categorias sejam bastante complicadas, eu não vou nem entrar nelas, porque isso seria um outro debate, mas eu volto aqui para a gente conversar sobre isso. Tá certo? Então, quando um cisgênero tenta falar na questão de gênero e puxa para essa discussão a discussão trans, ou a questão de um outro gênero, isso é muito importante. Então, assim, também é importante para os homens aqui presentes que entendam o que uma mulher está falando. E, nesse aspecto, eu agradeço também a fala do Alfredo, que foi bastante respeituosa conosco, comigo e com a colega, porque foi inclusiva, e a do Fábio também. Tá certo? Bom, então vamos começar dizendo o seguinte. O professor Alfredo falou no atual momento que a gente vive no país. A professora fez menção ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é uma área que eu tenho paixões, trabalho com ela há anos. Né? E a gente está falando em duas grandes áreas, vamos colocar assim, um termo como o Estado, né? E empresa, dois grandes violadores de direitos humanos. Né? E eu vou tratar de uma questão particular, que é a questão mulher. Né? E vou começar dizendo o seguinte, porque o nosso tema trata da questão justiça, né? A nossa temática fala em justiça, democracia e direitos humanos. E vou me lembrar de uma figura com base em um autor, né? Porque essa figura da justiça ela pode ser lida de outras formas. Né? Eu vou trabalhar a figura desde a trilogia de Esquilon, que fala na figura da Diké, que é essa imagem que o Alfredo colocou há pouco, da justiça, e que nós adotamos a imagem de justiça de olhos vendados, que não é a Diké tem os olhos abertos. Ela não está vendada, ela precisava de todos os sentidos muito bem aguçados para poder fazer justiça. Tá certo? E não é tapando os olhos que a justiça é imparcial. Isso é muito importante para o atual momento que a gente vive também. Né? Mas o que é interessante na figura da Diké e que justifica o mundo e a forma como se faz justiça, tanto via poder judiciário ou fora do poder judiciário. A justiça é uma figura de mulher. Mas, para quem não sabe, a justiça é filha de Zeus. E ela foi concebida da cabeça de Zeus. Esta concepção é extremamente significativa. Por quê? Ao ser concebida da cabeça de Zeus, se está dizendo, né, primeiro, que somente os homens são seres racionais. Homens do sexo masculino cisgênero. E está dizendo que o ser que não é isto, ele não é racional. Inclusive, lá para os gregos, os grandes atos de irracionalidade são atos de mulheres. Não são atos masculinos. Os atos masculinos são atos de guerra. Lutando por algo que supostamente é correto, mas é racional. Então, quando se faz justiça, se faz algo que é eminentemente masculino. Por que tem essa figura de mulher? Porque também Zeus,
que não era bobo, era bastante inteligente, sabia que a verdadeira justiça, ela existe quando se sopesam nela outras questões. E essas questões, lá para o mundo grego, que passa a ser assumido pela civilização ocidental, quem consegue lidar com isso, desde outros pontos de vista, como emocional, como psicológico, como capacidade conciliatória, são as mulheres. Então, naquela figura que nasceu da cabeça de um homem, ela precisava ter também algo de mulher. Senão é impossível se fazer justiça. Tá certo? Mas, infelizmente, algumas vezes a justiça que se faz, ela é essa justiça masculinizada. A ideia de direito não tem nada a ver com justiça. Para os gregos ela não existia. Né? Mas o direito, ele é masculinizado. A linguagem, a nossa linguagem é masculinizada. Ao falar, a maioria de nós não inclui, vamos dizer assim, a metade da população mundial. No português também. E é difícil falar essa linguagem da onde, de se incluir mulheres sempre na fala fica cansativo, e até parece coisa de político querendo ganhar voto. Agora, o que aconteceu conosco, mulheres? E isso é sempre importante dizer, e por isso, mais do que como mulher, eu brincava outro dia com a professora Márcia, que está lá no fundo, eu sempre me apresento como feminista. Por quê? Ao contrário da maioria das pessoas, eu não tenho nenhuma vergonha de ser feminista. Absolutamente nenhuma vergonha. Porque se não fossem as feministas históricas, ou as mulheres que em algum momento, em qualquer civilização ocidental ou não ocidental, tiveram a força de dizer, eu não aceito isto como verdade, e eu, inclusive, morro mantendo a minha verdade, nós não estaríamos aqui hoje. Eu não estaria falando, a Daniele também não, a Márcia lá no fundo escutando. Tá certo? Quando eu digo que eu, mais do que sou feminista, eu sou mulher, o que eu estou dizendo é que a forma como eu me vejo não é o espelho do que um homem diz que eu sou. Eu sou. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Inclusive a categoria mulher, dependendo da boca de quem sou, e eu não estou colocando aqui o professor Fábio, o professor Alfredo, eu prefiro não ouvir. Porque eu não sou o espelho de ninguém. Nem eu, nem todas as mulheres desse planeta. Nós somos. Somos, existimos, queremos, tá certo? Então, quando se fala em feminismo, se fala nesse aspecto de que algumas mulheres percorreram uma longa trajetória, tentando deixar de ser silenciadas, tentando, de algumas formas, ser incluída, seja lá no que for. Numa sociedade que diz a Constituição, preâmbulo, baseada na justiça, na equidade, artigo 5º, na igualdade, a minha fala seria, aonde? Mais um tema para a democracia, juntando com as falas anteriores. Aonde está a nossa igualdade? Vocês veem ela cotidianamente? Eu vou até partir do pressuposto que todas nós, mulheres, sentadas aqui, nunca sofremos, em nenhum momento da nossa vida, violência. Nenhum tipo dela. Nenhum. Absolutamente nenhum. Tá? Já estou partindo de uma pressuposição radicalmente equivocada. A professora Márcia falou na violação de direitos humanos praticado com a Daniele, perdão, por que disse isso? Daniele, com o apoio das empresas ou corporações internacionais. Isso dá o dado para a ONU de que, e eu não quero falar sobre esse tipo de violência, quero falar sobre outro tipo de violência. 7 entre cada 10 mulheres sofreu algum tipo de violência brutal na vida. Brutal.
né? E eu não gosto nem de caracterizar tipos de violência como mais brutal ou menos brutal. Tá certo? Então, com esse dado, a gente pode ficar. O que para nós, usando a frase anterior, e é o tema que eu vou trabalhar, até porque eu gosto muito de direito do trabalho, né? Gostaria de tocar e vou tentar fazer interlocução aqui com quem me antecedeu. Né? Ano passado, em novembro, a gente viu aprovada a suposta, entre aspas, reforma trabalhista, que, segundo o nosso presidente eleito em exercício, Michel Temer, até para botar aí a figura dele aqui atrás, né? Se estava atendendo a uma demanda da população brasileira, né, para enfrentamento do desemprego, né, e uma demanda de quem? Mais? Das empresas que se viam engessadas pela realidade do direito do trabalho brasileiro, arcaica e dura. E protetiva. Né? Eu sempre me pergunto, quando foi que o direito brasileiro protegeu alguém, o direito do trabalho brasileiro alguém? Mas, independente dessa pergunta, que ela é muito ampla, não vai ter tempo de falar, né? Este caso pontual é um exemplo do que foi falado pela professora. Precisamos nos adequar a uma demanda externa, muito mais que uma demanda interna. E por quê? Janeiro de 2018, o que diz o Instituto Brasileiro de Estatística para nós? Nos dados coletados pelos IPEAs, trimestralmente. Diz o seguinte, janeiro de 2018, diminuiu o número de desempregados brasileiros em comparação com o ano anterior, sim, mas não naquela velocidade que dizia o governo e quem votou a reforma trabalhista como aconteceria. Então, em janeiro de 2018, nós temos 12 milhões e meio de pessoas desempregadas. O que é importante nesse dado? 13,4% são mulheres, 10,5% são homens. Diz mais os dados do IBGE. 986 mil novos trabalhadores agora trabalham por conta própria, que é o que exige a legislação. Todos são pessoas jurídicas, unipessoais, ou pessoas físicas com qualquer nome, não é isso? Para quê? Para adequar e para não precisar ser contratado com carteira de trabalho. 267 mil novos postos de trabalho foram criados para trabalhadoras domésticas. 79 mil novos postos de trabalho foram criados para pessoas que trabalham em auxílios de famílias e seus familiares. O que nos diz esses dados do governo? Aumentaram que tipo de trabalho? Trabalho eminentemente feminino, de cuidados. Alguém tem um parente doente, como passou comigo, minha mãe teve câncer, 2 anos, e eu tive que contratar cuidadoras. E quem mais voltou a aumentar de novo? Trabalho doméstico. Trabalho doméstico que sempre é, ou majoritariamente sempre foi e sempre será, exercido por mulheres. E que coloca a nós mulheres no nosso lugar. Qual é o nosso lugar historicamente sempre definido? O lar, os cuidados de todas as pessoas com as quais convivemos. Trabalhos que são precários. Que mais nos diz o perfil dessa pessoa desempregada segundo o IBGE? Que conta em média de 30 a 34 anos, que a maioria delas é mulher com filhos, em famílias monoparentais. O que significa isso? Mulheres sozinhas, criando seus filhos, que não conta com a ajuda dos pais, nem sequer com o pagamento de pensão, que em média possui o ensino médio completo.
e que forma 60% desse percentual de desempregados. Que mais eu posso dizer para vocês dessa nossa sociedade brasileira do trabalho? 96 milhões de pessoas trabalhando, com relação ao desemprego. E aqui é importante aclarar, quando se faz uma entrevista de IBGE, eu sei porque eu trabalhei com o IBGE, se pergunta para a pessoa como ela se vê, né? Então, é ela que vai dizer se ela é negra, se ela é parda, né, que é uma outra expressão que se usa, ou se ela é branca. Tá? Inclusive, o IBGE comete o erro, do meu ponto de vista, de chamar a pessoa de preta. De preta, eu diria que é alguém que passou tinta. Né? Eu ajudei lá a minha filha a pintar uma parede de preto, que agora é moda, né? E eu fiquei preta, manchada de preto. Né? Preto é um problema, né? Mas é o que diz o IBGE. Eu vou ter que escrever para eles, pedir que mude a nomenclatura. Né? O que diz essa pesquisa? Que 14,4% dos desempregados se definiu como negro, 14,1% se definiu como pardo e 9,5% se definiu como branco. O que mais nos mostra? Que a média nacional de salário é de R$ 2.043, que os brancos ganham R$ 2.660 em média, homens brancos, que os homens pardos ganham R$ 1.480, que os homens negros ganham R$ 1.461, que as mulheres ganham R$ 1.226 e que as mulheres negras ganham R$ 977. Com esses simples dados de trabalho e de desemprego, o que aponta a pesquisa realizada em janeiro de 2018? Primeiro, o lugar de igualdade das mulheres na sociedade brasileira. Segundo, o lugar de igualdade de pessoas não brancas. Terceiro, o lugar de igualdade de mulheres negras. Que, coincidentemente, é a maioria da população brasileira. Agora aqui, o meu lugar de fala. Eu, Sheila Stoltz, mulher branca, heterossexual, cis. Não quero, e peço que entendam bem que, ao falar de mulheres negras, eu não sou uma negra, não vivo essa realidade, mas acho extremamente importante que se fale isso em um país que é número 1. E aqui eu vou fechar porque eu acho importante a gente começar o debate. Tá? Com base no que foi falado, tanto pelo Alfredo, quanto foi falado pela Daniele. Tá? E numa coisa que eu não queria falar, mas o Alfredo me obrigou a falar, que é o que houve com a Dilma. Culpa tua, eu não ia falar isso. Em 2016, a sociedade brasileira deixou de poder, que está representada lá no Congresso, deixou muito claro para nós quem somos. E eu incluo nisso. Quem somos nós? Número 1, somos uma sociedade capitalista, porque é o capital que nos governa. 2, somos uma sociedade patriarcal e classista, porque quem tem poder nos governa, poder econômico. Somos patriarcal porque quem decidiu essas questões, dentre tantas outras, é majoritariamente, ou foi, ou é, majoritariamente masculina. Porque, dados, importante, de 503 deputados do Congresso Nacional, somente 51 são deputadas. De 81 cadeiras do Senado, somente 13 mulheres são senadoras. Inclusive, a branca, cis, gênero, gaúcha,
que vive dizendo bobagem no Congresso Nacional, né? Para falar de nós gaúchos, que tanto nos orgulhamos. Ana Amélia Lemos, representante do Plim Plim, vocês conhecem muito bem, estamos na região. Sirotsky Sobrinho, das 6%, das 6 famílias que dominam os meios de comunicação. E que mais? Do agrobusiness. Ah, bom, falei, voltei. Dilma, que mais é importante da Dilma? Por que não prenderam a Dilma? Eu acho que eu teria preferido. Para mim, como mulher, mostra o quão sexista e machista é a nossa sociedade. Eu não vou dizer isso com a raiva que eu geralmente digo, estou até tentando ser delicada no tom de voz. Por que fizeram aquilo que fizeram com ela? Diferente do Alfredo naquele dia, porque eu tinha me feito o propósito de ver, eu vi alguns, né, e passei aquele domingo inteiro chorando sem ouvir mais nenhum. Porque alguns que eu vi me doeram tanto que eu pensei que se terminasse o dia eu ia me cortar os pulsos e eu mesma ia me degolar, porque não tinha muito espaço para ver nesse país. Das aberrações que foram ditas, em todos os níveis. Eu fiquei com vergonha. Por sorte, a maioria do mundo não sabe português, porque se alguém traduziu aquilo, é vergonhoso. Ainda bem que a gente fala um idioma menor. Se estivesse falando em castelhano ou em inglês, muita gente nos vem nos compreender. Como frases, eu quero a deposição da Dilma pelo meu cachorro, pela minha mãe, pelo meu pai. Isso é vergonhoso. Mas mostra o que somos. Machistas, sexistas, mais do que isso, misóginos. A maioria dos homens desse país não suporta mulheres, a não ser como objeto. E aí usa essas mulheres e abusa dessas mulheres. Para violar, estamos aí. Para abusar, estamos aí. Para assediar, estamos aí. Aí a gente tem algum papel nessa sociedade. Mas também para criar essa população, né? Porque se somos maioria de mulheres criando essa população, aonde está a nossa cidadania? Quem é que sustenta? Quantos aqui, não precisa nem levantar a mão, foram criados pelas suas mães batalhadoras? Quantos sabem o sacrifício que as mães fizeram para você estar aqui, pagando a católica? Mas a gente é mais do que mãe. A gente é muito mais do que isso. É isso que eu estou tentando lembrar vocês, que são jovens. Tá certo? Então, assim, vamos tentar começar a construir um país diferente. E o meu alerta vem por uma coisa que, para mim, me parece um extremo absurdo, e agora pegando de novo a fala lá do Alfredo, da questão da democracia. Um país que diz que toda vez que a gente quer falar de gênero e incluir nesse discurso mulheres, incluir gays, lésbicas, trans, intersexuais, seja lá o que for, tá? Diz que isso não pode, que isso é ideologia de gênero. Ideologia é o que faz o Congresso Nacional. Isto é ideologia. Ideologia barata é não reconhecer as pessoas, é não dar direito para elas serem o que elas quiserem ser. É não dar direito, na mais tenra idade, de que as pessoas discutam essas questões e aprendam a ser aquilo que eu pedi no início, quando eu saí daqui de cima para conversar com vocês. Tolerantes, mais do que isso, solidários, mais do que isso, alguém que se compromete a defender todas as pessoas que não são, a princípio, espelho seu. Porque se a gente vive numa sociedade que é multicultural, multirracial, multigêneros,
Nós precisamos, sim, ser inclusivos. Qualquer coisa diferente disso fere radicalmente os direitos humanos, fere qualquer ideia de justiça. Qualquer coisa diferente disso, a gente simplesmente pode rasgar a Constituição. Qualquer coisa diferente disso, isso não é um Estado, isso é uma baderna. Então, cabe a vocês, lá em sala de aula, lá no seu trabalho, lá nos seus trabalhos de conclusão de curso, lá nos seus cursos de mestrado, de doutorado, ou se colocar no lugar dos outros, ou dar a mão para esse lugar de outros e outros que estão excluídos, e tentar fazer com que se escute, que ressoe. E aqui eu incluo a todos os povos tradicionais, que eu estou tentando levar aqui no braço hoje, a todas as mulheres, a todos os grupos de LGBTs, a todas as pessoas que são pobres, radicalmente pobres, num país que é tremendamente pobre como é o nosso, a todas as pessoas que vivem nessa desigualdade. Tá certo? Eu vou acabar por aqui para a gente poder começar, então, os debates. Muito obrigado a todos vocês e a todas vocês.